Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Sem navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mentira fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e a escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. Rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentado sem navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mentira fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e a escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores do programa Diversidades da Rádio TV Destaque. Mais uma sexta-feira ao vivo com vocês. Hoje temos a honra de receber a presidenta eleita do CISME, Graziela Oliveira Neto. Obrigada, Graziela, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda aqui no estúdio da Rádio TV Destaque. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né, Jana? Já faz tempo que a gente quer sentar e conversar, mas é uma alegria e espero que o pessoal que está aí no Facebook nos acompanhando possa estar perguntando, possa estar contribuindo e agradecer ao Jornal Destaque pelo espaço, né, e pela acolhida, principalmente no teu programa, Jana. Que bom, obrigada. Obrigada, então, a todos que estão nos seguindo, interagem junto com a gente, podem postar perguntas, fazer as suas intervenções. Vai ser um bate-papo aqui bem agradável, informativo aí a toda a sociedade aí do Esteio. Graziela, então, é presidenta hoje eleita do CISME, né, do nosso sindicato dos servidores municipais de Esteio, presidenta também do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, professora, vice-diretora do SESI, da Escola do SESI de Montenegro. Graziela aí tem uma longa experiência na área da educação, formada. Gostaria que tu explanasse um pouquinho da tua caminhada, da tua trajetória, Grazi. Eu sei que também tu perpassa aí pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, movimento de mulheres, né, direto na base aí da educação. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória ao longo aí dos anos. Então, né, a primeira coisa é a escolha como professora, né, como ser professora, né. Então, em 2001 foi quando batemos o martelo como profissional, né, e quando foi quando a gente concluiu então o magistério e resolveu então encarar alguns concursos, né. E em 2005 tive a grata e maravilhosa alegria de poder então ingressar, estar aqui fazendo parte do nosso município de Esteio. Junto com tudo isso, Jana, na loucura de assumir o concurso, de estar assumindo esse espaço, esse lugar, estava casando na época, e aí então eu e o meu esposo, né, meu atual esposo é bom, ele se está ouvindo, ele vai brigar comigo, mas eu e o meu esposo então escolhemos construir a nossa família na cidade de Esteio. Então, desde lá, a gente tem Esteio como a escolha da nossa casa, nossa morada e o lugar que a gente escolheu para criar os nossos filhos. Sou formada, né, em Educação Física, acabei recentemente, aí, há 2 semanas, me formar em Pedagogia, estudei Gestão, né, também tenho especialização em Gestão, tenho uma outra especialização na área da Educação Física também, mas tudo isso, na verdade, o que mais forte e importante que aconteceu foi o fato de ter podido passar por vários lugares da cidade, né? Nesses anos que eu estou em Esteio, eu pude não só estar em sala de aula, como também pude contribuir para o governo anterior como assessora pedagógica. Estive também como referência da diversidade no município por 4 anos, né? E aí respondendo todas as questões que perpassavam a questão étnico-racial, né? Quando
Tratava-se de questões onde a gente queria, sim, a implementação da Lei 10.639 e a 11.645, então, efetivamente, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Nesse meio do caminho, estive como diretora da Escola Clodovino Soares. Um abraço para o pessoal do Clodovino Soares. E, por fim, então, trabalhando com programação integrado, né? Adolescente, que é aquele projeto que o município tem, que trabalha com a distorção em idade séria. Então, eu terminei o meu trabalho, o meu serviço em esteio, trabalhando com os nossos jovens. Até chegar agora aqui, né? Que legal. Não, isso simboliza, né, a tua representatividade por todos esses espaços no qual tu passou, né, Grazi? Eu acho que chegar à presidência de um sindicato, num momento histórico como estamos, nesse momento, não só municipal, como estadual e nacionalmente, né, eu acho que isso demarca muito. Tu, por ser mulher, negra, e a gente sabe o desafio que é ocupar espaços de poder, porque a Grazi hoje ocupa um espaço de poder à frente de um sindicato. Não, é um trabalho árduo, a gente sabe disso, está à frente de negociações onde ela vai representar uma parte, né, de profissionais, né, do nosso município, de servidores. É um baita desafio e uma responsabilidade, né, Grazi? Uhum. E a gente sabe o quanto a mulher tem que estar a todo momento reafirmando a somos sua capazes, né? Isso, a sua capacidade, exato, né? Eu até gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza, né, que nessa caminhada de vida e profissional, alguns perpassos aí ocorreu, referente, né, a ser mulher, a ser negra. E a gente sabe que o racismo institucional, o machismo institucional, né, ele acontece. Nós estamos aí, né, Jana, na semana, né, da mulher, né, onde a gente reafirma que flores a gente deixa para outro momento, para um momento que a gente realmente reconheça como grande valia. Eu, na realidade, digo que gostaria de receber mais elos, né? Mais pessoas agregando a nossa luta, porque a gente, nesse momento, está em busca disso, de luta. Nós, mulheres, estamos em busca de reconhecimento, de espaço, de valorização, né? E, principalmente, respeito, né? Respeito, principalmente. E, com certeza, eu vivi isso por muito tempo e ainda vivo, porque tenho duas questões bem fortes, bem pontuais. O fato de ser mulher e mulher negra, né? Infelizmente, a gente tem aí um mercado e possibilidades de que não há, em nenhum momento, espaço e oportunidade, né, para mulher e negra. Foi bem difícil, Jana. Tem situações bem difíceis que, inclusive, algumas eu vou me privar de nem comentar, mas eu queria citar uma em especial, que eu vivi aqui no nosso município, né, onde, quando estive assumindo como diretora do Clodovino Soares, logo na primeira semana, eu tive muita dificuldade com algumas pessoas da comunidade. Né? Primeiro, por reconhecer e identificar a sua liderança naquele momento como uma mulher negra, né? E num segundo momento, porque é óbvio, né? A atual situação que estava se instalando ali na comunidade era uma situação de saída de uma pessoa que era muito querida por todos, né? Mas principalmente porque eu tive, sim, o desprazer de uma mãe, né, chegar e me dizer que não queria mais que o seu filho estudasse na nossa escola, porque a diretora, ela tinha um problema, ela era negra, né? Então, é muito difícil, para mim hoje é muito fácil, muito tranquilo falar sobre isso, mas é muito difícil quando a gente vive a situação. O fato da gente ter que estar se reafirmando a todo momento, a todo instante, precisar provar que a gente tem capacidade, sim, de poder fazer aquilo que a gente se propôs ou se propõe a fazer, é muito difícil. Quanto em uma situação que tu, Jana, como mulher, mas não negra, branca, tem que estar provando, pelo fato de ser mulher, a nossa situação é muito mais
é o dobro, é o triplo. Porque além da gente ter que provar que somos capazes, né, e que o fato de sermos mulheres não impede a nada, tem ainda a questão de cor. E por que tem ainda a questão de cor? A gente ainda tem um país que não dá credibilidade, né, ao negro. Ainda tem muitas arestas que ficaram historicamente aí ditas que o negro não tem capacidade de tal ou para tal. As oportunidades estão aí e nem sempre foram dadas para todos. Isso é bem importante ser dito. Tu sabe, Grazi, que ontem esteve no programa Fala Conselheira a ex-prefeita Sandra Silveira, e a gente, em determinado momento, comentamos sobre as cotas, né, raciais. E entrou um cidadão, né, ao vivo, e um negro, e falou: eu sou negro, mas sou contra as cotas, porque tem os mesmos direitos que os brancos. A luta do movimento negro, né, hoje, eu vejo dessa forma, tu pode me corrigir se eu estiver errada, equipara muitos direitos, sim. Mas o país, no meu ponto de vista e no meu entendimento do porquê das cotas, é a reparação histórica. Exatamente. Que a gente está fazendo com a população negra. Porque enquanto os negros eram escravizados no nosso país, os brancos estavam nas escolas, estavam estudando, estavam livres. E mais do que isso, né, Jana, durante toda essa história, durante todo o período histórico do nosso país, o negro teve mais de 100 anos proibido de frequentar a escola, né? Então, existe sim a falta de conhecimento histórico, porque isso também é isso. Não condeno, né? Não condeno, e a gente se depara diretamente no nosso dia a dia com pessoas sim negras que dizem que também são contra as cotas, e toda vez que a gente senta para dialogar, eu busco tentar bem entender qual é o entendimento, né, desta pessoa. E muitas vezes, quando a gente termina a nossa conversa, acaba acontecendo da pessoa se dando de conta que realmente nós estivemos por muito tempo fora dos espaços escolares, não porque a gente quis, sim porque a sociedade não nos permitiu. E quando nos permitiu retornar aos estudos, foi para estudar à noite e com aqueles ditos leprosos, porque negros e leprosos não podiam frequentar a escola. Eram dois tipos de pessoas, de gente, que não podiam acessar a escola. Existem muitas coisas por trás. E quando se teve esse acesso, muitos negros que tiveram que ser os professores dos negros, né? Então, aqueles que tinham maior conhecimento, maior bagagem, que acabaram, então, sim, tentando garantir com que o negro pudesse estar acessando, sim, o direito à educação como um todo. Então, existe, sim, uma lacuna histórica gigante. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho 36 anos e fui a primeira pessoa da minha família a ter graduação, né? Então, isso não é comum. Se a gente for olhar aí, na maioria das famílias brancas, a questão da pobreza não está aqui em xeque. O que está aqui em xeque é a questão de cor. É a minha pele ser mais escura. Essa é a questão. Concordo contigo. Não tenho essa propriedade, né, Grazi, mas comungo do movimento, acompanho, né, defendo, porque sou feminista e o feminismo ele defende a igualdade de direitos, né? Lutamos pelo combate ao machismo, principalmente ao racismo, que comungam, né? Andam juntos o machismo e o racismo, sim, né? Então essa luta também é nossa, Grazi. Pode ter certeza, estamos no mesmo lado. E é uma luta importantíssima. Acho que tem uma coisa que é importante também dizer, Jana. A gente escuta, né? O mimimi virou moda, né? Essa mimimi, né? Acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso, né? O quanto
uma pessoa de 36 anos que tem a minha mesma idade, as condições de acesso à educação que teve, as possibilidades que se teve, com certeza, historicamente, a gente sabe que tem uma grande diferença, né? O quanto e aí eu relatei antes, quando falei de ser mulher e ser mulher negra, tive que 3 vezes mais provar que era capaz do que, de repente, a Jana, né? O esforço que eu tive que fazer foi muito maior para chegar onde cheguei, do que qualquer outra pessoa não negra. Então, isso precisa ser olhado com carinho, precisa se ter essa atenção especial. Hoje, infelizmente, o negro ainda precisa provar para a sociedade que é capaz. E não duvido que, após a eleição, não deve se ter rolado vários comentários maldosos frente a isso, né? Então, assim, eu ouvi, né? Ninguém me contou, né? O que essa nega está fazendo? O que essa neguinha quer? Né? Quero ver o que ela vai fazer. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa ter muito respeito com as pessoas e cuidado. Isso aí. Olha só, tem pessoas interagindo com a gente, ó. Vamos lá. Vera Lúcia Albuquerque. Essa mulher é uma guerreira. Cisme na luta. Ó. O Rodrigo Jancós. Beijo, Vera. Que diz assim: grande Grazi, negra, linda, empoderada e agora presidenta eleita. Mulher que será responsável por dar a guinada que o cisne merece e precisa. Show retrocesso, agora serão 4 anos de muita clareza nas contas e atos. Servidor bem representado. Ó, essa é a opinião aqui do Rodrigo Jancovski. Um beijo, Rodrigo, valeu. A Mariana da Costa Neucamp. Parabéns, Grazi, pela vitória. Boa sorte na sua gestão no CISME. Sucesso na sua jornada. O Charles Skoll também está ao vivo aí acompanhando, deixou um post. Parabéns, Grazi. A Mariana, novamente, qual o teu maior desafio nesse início de trabalho no CISME? Mariana, ótima pergunta, né? Se eu te disser que está apavorante a situação, na realidade, acho que o nosso maior desafio é poder resgatar a credibilidade, né, que o sindicato um dia teve, né? A gente tem muita coisa para fazer. A gente assumiu ontem, né? Na realidade, terça-feira eu já estive no sindicato, mas quarta-feira a gente tomou posse e começou, então, a se apropriar das coisas que precisam ser feitas. Óbvio que nós, servidores, já sabíamos de muitas coisas que precisam ser feitas. Mas agora, na prática, a gente percebeu que a coisa é muito maior. É muito maior. Acredito que a gente precisa, num primeiro momento, organizar aquilo que é mais urgente, né? Que tem mais urgência, né? Que está aí batendo na trave, que são as contas do sindicato. Né? Por que mais urgência? A gente não vai conseguir, e eu não quero também, fazer absolutamente nada tão além antes de saber qual é a situação financeira do sindicato. Então, acredito que hoje a nossa primeira ação seja estar contratando uma auditoria, que foi uma das primeiras questões nossas, quanto grupo, quanto discussão, foi botar o pé no sindicato e automaticamente a gente, então, fazer a auditoria. Mas, isso como ação. Acredito que o maior desafio hoje seja conquistar a conquista dos colegas, porque durante o período de campanha, nós estivemos conversando com muitos colegas e descobrimos que muitos colegas se desfiliaram, porque não acreditavam mais no que estava dado, e descobrimos que muitos colegas nunca pensaram em se filiar, porque viam que a coisa ali não acontecia. Então, eu acredito que a gente vai precisar se fortalecer, o colega servidor vai precisar compreender que agora é o momento de nós nos unirmos. E para que a gente possa se unir, uma das formas da gente mostrar força é estarmos juntos nessa mesma caminhada. Então, é assim, conquistar essa credibilidade. Então, o processo de filiação é importante nesse momento, né? Muito. Então, aí todos os servidores, né, estão aí, convidados, né, e comprometidos, então, com esse novo momento de representação da classe, né, de poder estar se unindo, então, reivindicar, né, os direitos, enfim, porque esse é o papel, né, do sindicato. O costume de a gente tem que parar de pensar de que sentados no nosso local de trabalho, tendo alguém lá dentro do sindicato vai estar resolvendo alguma coisa. Não. Existe, sim,
uma diretoria eleita que vai administrativamente conduzir o sindicato, vai levar o sindicato, mas o sindicato não vai fazer absolutamente nada sozinho. Nós precisamos que os servidores estejam conosco. E uma dessas formas é sim a filiação. E a segunda forma é ser presença nos momentos que a gente precisa do coletivo. Exatamente. Decisões só no coletivo, né? Para ser representativo, né? Sim. Grazi. Aqui o Natan Gomes fala: vamos, minha presidenta, mulher linda, negra, empoderada, vai representar a classe. Sigamos na luta, companheira. Solange Um abraço, Natan. Miurovski, acho que é isso. Isso. Grazi, parabéns. Desejando, então, parabéns. Obrigado. Grazi, uma pergunta, né? Nós, enquanto conselho tutelar, né? Eu vou falar enquanto momento que eu estou atuando, enquanto conselheira, nós somos filiadas ao CISM, tá? Tivemos a honra de poder participar desse momento de escolha, né? Mas nós somos um colegiado de trabalhadoras, porque estamos prestando um trabalho, né, para a nossa sociedade, um trabalho exclusivo, né, porque só podemos estar neste trabalho, não podemos nos ater em mais nada, nenhum outro vínculo de trabalho, a não ser o Conselho Tutelar. Mas não temos um sindicato que nos represente, né? E isso para nós, a gente está vendo isso na prática, o quanto é difícil. Quanto é difícil reivindicar o fortalecimento dos conselheiros tutelares, o fortalecimento do conselho tutelar, né, da nossa estrutura, enfim. Algumas coisas que preconiza o ECA, né? A gente não consegue estabelecer um diálogo representativo mesmo, assim, porque não temos, né, essa ferramenta, né, que com certeza seria um sindicato, né, que eu acho que iria nos fortalecer. Sem dúvida. Mas a minha pergunta é, e daí tu pode responder no próximo bloco, que a gente vai abrir agora para os comunicadores, a minha pergunta é: nós, a partir do momento que estamos filiadas ao sindicato, podemos ter o sindicato como nosso parceiro para algumas discussões dos nossos direitos trabalhistas? Vou deixar para responder então depois. Então tá. Próximo bloco. Vem agora os nossos comunicadores. Colaboradores, desculpa. Comunicadores sou eu.
retornando, então, ao nosso segundo bloco, com a nossa convidada Graziela. Gostaria só de fazer uma referência, então, a mais um post ao vivo, aí no nosso ao vivo, o seu Hélio Josué Garibaldi Costa. Estou torcendo por uma grande gestão. Forte abraço. Grande abraço, Hélio, um grande amigo e parceiro de todos nós. Dari Galvama. Legal. Obrigada aí pela audiência. Então, Grazi. Estou te devendo uma resposta, né? Está me devendo uma resposta. Jana e colegas, né, e todos os amigos de Esteio aí que estão nos vendo e nos escutando nesse momento, acho que é importante dizer, Jana, que assim como o Conselho se sente só nesse momento e a gente vai percebendo a necessidade de ter alguma representatividade no momento que vai passando o tempo, né? E isso não foi diferente também com os demais servidores. A gente teve aí abandonado, jogado às traças. E uma das coisas que hoje, inclusive antes de vir para cá, a gente conversou, foi com colegas aí que fazem parte da Secretaria de Trânsito, Segurança e Trânsito e Segurança, que eles têm uma associação, né? Que inclusive essa associação se formou, visto que eles não se sentiam representados por ninguém. E a nossa conversa com eles foi exatamente a tua pergunta, né? Então, respondendo a tua pergunta, com certeza, a gente está aí de portas abertas, nós estamos nos organizando, nós estamos arrumando a casa para literalmente estarmos de portas abertas para receber os nossos colegas que quiserem vir trazer as suas questões. Porque a gente não está no seu local de trabalho para saber das necessidades. Então, às vezes, é necessário a gente entender que a gente precisa também ir até o sindicato para nos trazer as demandas, para a gente poder sentar e, bom, o que a gente pode fazer juntos, né? Então, é importante, sim, dizer que estamos de portas abertas, Jana, para a gente poder, sim, conversar sobre as demandas, sobre a realidade de trabalho de vocês. Sei que muitas coisas vocês, no período da campanha, já apontaram, né, que são lutas que também a gente percebe que acontecem em outros locais de trabalho, que a gente vai poder sim sentar, pensar juntos e poder estar, então, sim, sentando, dialogando e negociando com a administração. E isso é uma coisa que é bem importante. O fato da gente estar representando servidores nos dá essa condição de poder sim sentar, negociar e dialogar com a administração. Que bom que a gente vai ter essa oportunidade, né, de aí no futuro breve estar dialogando, então, e fazendo uma provocação aí de negociação e alguns direitos, então, também nós das conselheiras tutelares do município de Esteio. Sim. Fico muito feliz, né, porque nós temos um trabalho árduo na cidade, muitas vezes distorcido, né, o nosso papel. Por isso o espaço aqui, né, nesse meio de comunicação, que é a Rádio Destaque, com o programa Fala Conselheira, para a gente poder estar, a médio e alto alcance, poder estar informando, né, o real trabalho do conselheiro, conselheira tutelar. Já recebemos aqui representante dos conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul Nacional, seu Júlio, já esteve aqui no programa falando sobre o trabalho, a atribuição e o papel. E vamos dizer, né, Jana, tutelar. Tamanha importância que o Conselho Tutelar tem para a cidade, né? Sim. Eu sempre digo que venho da educação, né, tenho essa experiência dentro da educação. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar ele é uma ferramenta primordial para muitas questões. Sim. Se a gente não olhar com um olhar, né, específico para as necessidades do qual vocês precisam ter para poder trabalhar, nós não vamos conseguir ir muito longe. Nós vamos ficar realmente naquilo que a comunidade ainda acredita que é o papel do Conselho. E que a gente sabe que é muito além de tudo isso, né? Exatamente. As políticas públicas precisam se efetivar para que esse serviço possa acontecer com qualidade. Exatamente, Grazi. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão para suprir a falha de um outro. Né? Exatamente. Não é isso. Não é esse papel que nós temos. A gente tem que garantir que os órgãos que prestam serviço na garantia de direito da criança e adolescente
eles funcionem com excelência. Exatamente. É isso. E que vocês possam fazer o uso dessas ferramentas, né? Exatamente. Mas, enfim, a gente está, né? Foi um desafio que nos colocamos à disposição, a partir que assumimos esse colegiado, de tentar, né, mudar esse conceito, né, que se tem do Conselho Tutelar. A gente está com um projeto ECA na escola, é grandioso. Né, em 2020 a gente conseguiu, não atingimos o número no qual gostaríamos, né, todas as escolas, porque somos só 5 e a gente precisa atender as demandas, né, que não são poucas. Nosso atendimento em 2017 passou de 2.000 e alguma coisa. Então, não é fácil. E são demandas que nos chegam, que a grande maioria das vezes tem violação de um direito, né? Nessa procura. Muitas vezes, realmente, não é para nós, mas a gente não deixa de atender, de orientar, Sim. de encaminhar, né? Porque estamos ali a serviço da comunidade. Da comunidade. É isso aí. Jana, e eu acho que mais do que isso, né? Agora tu foi falando, me lembro que logo que eu cheguei, disse, tô meio abalada ainda com algumas coisas que estão acontecendo. Fico pensando, né? E vocês, servidoras, né? Que nesse momento a gente sabe da bagagem que vocês carregam emocional, que precisa administrar e que também vocês precisam se administrar, né? Então, a gente precisa estar trabalhando num ambiente bom, esteja extremamente correspondente com aquilo que a gente... correspondendo, na realidade, com aquilo que a gente espera e que a gente tenha qualidade disso. Então, também penso nisso, né? Bom, vocês estão fazendo um esforço para sensibilizar a comunidade, para fazer com que a comunidade entenda o papel do conselheiro tutelar, mas mais do que isso, penso eu, é que agora, assumindo o papel como servidora, mas nesse momento dentro do sindicato, né? Pensando no servidor. E quem cuida de vocês, né? Como é que está esse olhar e esse cuidado, né? Frente a vocês. E assim a gente, então, se reporta aos demais servidores, né? Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso e eu estou um pouco preocupada, porque a gente está aí em vários lugares, em vários setores, em várias secretarias, nós estamos tendo foco, sim, de insatisfação. E em alguns locais, insatisfação coletiva. Né? Algumas situações que estão acontecendo no nosso município hoje, que por mais que os nossos gestores estejam fazendo na intenção de qualificar, não estão fazendo também o papel de fazer a escuta, né, do servidor. De poder também entender o que o servidor, onde ele contribui e o que ele pensa sobre aquilo. E isso está causando uma insatisfação tremenda. Né? Uma insatisfação tremenda e um incômodo tremendo. Então, sim, a gente precisa também estar atentos às nossas questões. Né? E eu falo agora isso para vocês lá no Conselho, principalmente porque a gente sabe o quanto de bagagem emocional vocês carregam ao longo de alguma visita ou, inclusive, das demandas que chegam até vocês. Realmente, eu recebi na semana passada aqui a Patrícia, conselheira de Sapucaia. Ela 15 anos já, né, atuando na área da criança e adolescente e como conselheira tutelar. Ela tem assim, uma experiência bem grande, sabe? E veio com um tema muito bom, alienação parental. A gente conversou muito sobre essa violação, né, que é rotineira, digamos assim, né, dentro dos nossos atendimentos. Sim. Né? É muito, quase que comum. Né? Mas, enfim, foi um tema bem bom, foi muito bacana a participação dela. E ela trouxe essa preocupação também de quem cuida do cuidador, né? Exatamente. E a gente se pergunta, né, diante a tantas a gente tenta resolver encaminhar tantas situações, né? E às vezes sem êxito, às vezes
né, com dificuldades, porque o sistema de garantia ele não está consolidado, ele existe, mas não são todos, porque é uma composição, não é só o Conselho Tutelar, é uma composição de serviços, né, que forma esse sistema de garantia da criança e adolescente, né, dos direitos da criança e adolescente. E se um não funciona, o sistema todo também, né? Se tem falha num, o outro também não falha, né? O outro falha, né? Então é um desafio muito grande a gente, né, tá sempre provocando com que esse sistema possa funcionar, funcionar. Mas enfim, a Patrícia também demonstrou essa preocupação, a associação estadual, inclusive o Júlio, representante do Fórum Nacional da Criança e Adolescente, né? Esse assunto e essa preocupação tá bem em pauta nesses espaços, né? Porque há uma preocupação muito grande entre os conselheiros tutelares aí do Brasil em relação a isso, ao cuidado com o cuidador, né? Sim. Com a gente que estamos lá na ponta, né? Fazendo essa engrenagem aí funcionar. E aí eu estendo, e como eu te disse no início ali, né, Jana, a mesma situação que vocês vivenciam trabalhando no Conselho Tutelar, acontece nos outros espaços, né? O fato da gente conseguir ter feito a campanha, né? O fato da gente ter conseguido escutar os colegas servidores em vários locais de trabalho, também nos remete a essa situação, né? Existe uma preocupação, sim, de atender com qualidade a nossa comunidade, e foi para isso que a gente fez o concurso, né? Acredito que todos, quando prestaram concursos, né, concurso para estar servindo a cidade de Esteio, nossa cidade de Esteio, já entenderam qual era essa condição, né? Então, eu me remeto muito na reflexão de que eu preciso estar bem no meu local de trabalho, eu preciso estar bem com o meu patrão, eu preciso estar bem com os meus colegas, porque eu estando bem, automaticamente eu atendo bem a comunidade, eu faço bem o meu serviço, né? Eu não posso simplesmente pensar e achar que a gente está lidando com máquinas, né? Nós não somos uma empresa que trabalha por compartimentos, ou enfim, com máquinas. A gente trabalha com pessoas. E por a gente lidar com pessoas, a gente que atende as pessoas, precisamos estar bem, né? E eu, particularmente, me preocupo muito com essa questão. Porque vivi isso, né? Vivi um momento em que eu não estive bem, que me fizeram muito mal, né? E automaticamente eu sei que eu não correspondi o quanto eu deveria corresponder junto com os meus alunos, por exemplo, né? Porque estavam me fazendo muito mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente lida com as pessoas. E acho, Jana, que é uma coisa que é bem legal aproveitar esse espaço para dizer. O sindicato, quando ele defende a ideia de cisme na luta, a gente tem sim a perspectiva e a esperança de realmente lutar por aquilo que nos é de direito, porque nenhum direito a menos a gente quer. E essa é a nossa briga. A nossa briga é, nós não queremos nenhum direito a menos. Mas também a gente não está aqui para travar guerra nenhuma e nem dizer que somos inimigos da nossa administração. Em nenhum momento a gente falou isso durante a nossa campanha. Em todos os momentos que a gente conversou com os colegas foi de dizer, nossa premissa é diálogo, nossa ideia é sentar e negociar, porque a gente não quer perder, a gente quer conquista, a gente quer conquistar. Então acho que também isso é importante de ser dito. Não posso deixar de passar a nossa entrevista sem dizer, eu sei que deve ter aí muitos, né, colegas que estão aí acompanhando o programa, e se não estão acompanhando agora, vão acompanhar depois. Vários gestores da nossa cidade que devem também estar acompanhando, se não acompanhar agora, vão acompanhar depois. Lá na nossa posse, o secretário de administração estava presente, representando o executivo, e lá na nossa posse a gente teve a oportunidade de dizer isso para ele. Nós queremos sim sentar e dialogar, mas sentar e dialogar para negociar, né? A gente não quer só conversar. A gente sabe que às vezes a conversa só fica na conversa. A gente quer conversar e poder chegar num denominador comum que beneficie a administração, que beneficie a comunidade. Na realidade, acho que essa é a real
finalidade de tudo. A gente quer qualidade no serviço, e isso eu tenho certeza que a administração prima e vem trabalhando para isso, mas além de tudo isso, a gente também quer estar em condições de trabalho. Então, se a ideia é o bem comum e o nosso objetivo é servir a comunidade, a gente entende que é dessa forma. É sentando e conversando como adultos, né? Como adultos e com uma maturidade suficiente de entender até que momento a gente cede, até que momento a administração cede, mas a gente precisa chegar num denominador comum. E nós estamos à disposição disso, de conversar e dialogar. A gente sabe que nem tudo vamos concordar, isso é fato, mas a gente sabe que há uma possibilidade, sim, de estarmos fazendo essas negociações durante todo esse período aí que está logo vindo aí o dissídio, por exemplo, que a gente pode sentar de forma amigável, e sim sentar e discutir, isso pode, se não pode. De forma construir. Né, fraterna, respeitosa. Construir, né, Jana? Construir. Exatamente. Acho que é construir. É isso aí. Grazi, referente, eu sei que o hospital tem uma representatividade bem, né, grande aí nessa caminhada. Tem representação na própria chapa eleita, enfim. E a gente sabe que tem questões assim bem fortes lá no hospital, né? Questões trabalhistas, assim, né? Que também eles têm uma luta muito grande lá, né? O hospital ele se diferencia, né? A fundação, né? São Camilo se diferencia porque os colegas são seletistas, né? E diferente de todos os demais, vocês também são seletistas, né? Nós sim. E os demais servidores são estatutários, né? E aí vem 500 questões por trás disso, né? Nós temos hoje um estatuto que nos rege e o seletista tem toda a questão das leis trabalhistas, né? Que aí entrou em alteração, foi alterada, né? Infelizmente, e aí entram os entraves, né? Então, sim, os colegas no hospital têm várias questões e a gente ainda quer abrir um espaço de diálogo com todos, né, de uma forma que a gente possa estar construindo possibilidades, propostas de estar construindo. Nós temos hoje, acho que aproximadamente 8 colegas que compõem a nossa diretoria e conselho fiscal que são do hospital, né? E estamos, sim, aí dispostos a poder sentarmos e estarmos dialogando sobre essas questões que estão acontecendo em relação aos servidores da nossa fundação. Que bom, né? Que bom que a gente, né, percebe assim esse envolvimento grande, essa preocupação da participação, né, do servidor na atuação do sindicato, né? Isso é um processo democrático, né, e coletivo, né, de todos os servidores filiados, e a importância, né, como a Grazi falou, da filiação, né, dos servidores aí que não estão filiados, se filiar então nesse sindicato aí para fortalecer. Gostaria de fazer a divulgação de 2 atividades. Uma atividade amanhã na Rua Coberta, né, que o movimento de mulheres estarão lá na Rua Coberta com uma ação, né, ação cultural, a distribuição de materiais, vai estar bem legal, vai iniciar às 10 horas da manhã. Teremos lá vários movimentos, partidos políticos também, o movimento da marcha, o núcleo das Minas, da Casa do Hip Hop, o movimento negro, Atitude de Movimento, as mulheres ciganas. Estaremos lá amanhã, então, fazendo um ato alusivo ao nosso dia de luta, que foi o 8 de março. E no dia 11, também, alusivo ao 8 de março, as mulheres do esporte, né, da Liga Municipal de Futebol. Eita, muito bacana. Estão organizando, então, um campeonato, né, lá no ginásio municipal, no Picione, a partir das 9 horas da manhã. E o campeonato ele traz o nome, na verdade é uma Copa, a primeira Copa com o nome Lugar de Mulher é onde ela quiser. Muito bacana. Então, já tem uma organização aí há mais de um mês, né, que estão se organizando para essa Copa. Está sendo bem legal, já constituíram uma liga
feminina, né, de futebol. Então, e realmente é isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. É no futebol, é no sindicato, é em sala de aula, é no hospital, é lá no conselho tutelar, é em casa, né? É onde ela quiser. É onde ela aonde quiser. ela quiser estar. É isso aí. Vou pedir, então, uma pausa aí para nossos colaboradores. Retornando, então, para o terceiro bloco, a Vera Lúcia Albuquerque fez uma intervenção muito pertinente ao que falávamos antes, Grazi. Isso. Que ela fala assim, nós ajudamos a cuidar do município, mas quem cuida de nós? Essa é a verdade. É verdade. Então. A Vera tem toda a razão, né? E é bem isso que a gente estava pontuando antes, né? Nós cuidamos da cidade, né? Eu acho que todo servidor consciente, né, vai fazer o seu trabalho, né, no qual se colocou à disposição, né? Ele vai servir a comunidade. E como é que fica, né, quando esse servidor não tá bem, né? Não está bem cuidado, não está bem correspondido, né? Algo precisa ser feito, né? Sempre tem algo a fazer, né? Então, como eu disse, a minha maior preocupação hoje é estar sabendo que em alguns locais a gente está aí com um grupo grande de colegas insatisfeitos, né? E isso é fato. Não estou inventando nenhuma roda, não estou falando nenhuma mentira. É só tu ir em algumas escolas, ir em alguns locais, ir no hospital, né? O próprio conselho está trazendo aí várias questões. A gente está insatisfeito com algumas questões. A gente quer ser ouvido. Mas a gente não quer só um espaço de escuta. A gente quer poder também tratar sobre isso, negociar sobre isso. O próprio plano de carreira, né, do magistério,
Tivemos aí, Jana, recentemente audiência pública. Sim. E a gente traz ali alguns apontamentos. Isso a gente falou de uma forma muito transparente para os nossos vereadores, para os representantes do executivo que estavam lá, que aquilo que a gente estava colocando ali era um desejo do coletivo e que a gente gostaria que fosse pensado e acolhido. Nós não temos a pretensão de que aquilo que a gente quer é o que tem que ser, mas a gente tem a pretensão daquilo que a gente deseja, a gente possa sentar e negociar. Então, dia 20, inclusive, chama aí o pessoal, é uma reunião aberta, porque ela é no horário da Comissão de Educação, dia 20 de março, às 15 horas, então, na Câmara de Vereadores, estaremos tendo a devolutiva, né, do jurídico do município, junto com o secretário da UBO, e com a Comissão de Educação, o sindicato e aqueles que gostariam de estar participando dessa reunião, para ver o que a gente pode estar acertando, o que a gente pode estar realmente negociando dentro do plano de carreira. Nosso plano de carreira, como a gente costuma ouvir aí, há 17 anos, né, que ele não foi mexido. Não é verdade, 17 anos. Desses 17 anos, 8 eu coloco aí na conta do CISM, que não fez nada, né, que não teve presente em nenhum momento. Desses 17, 8 anos a gente não foi representado. Nós não tivemos um sindicato que foi atrás disso, né? Mas agora a gente está afim, a gente quer e a gente tem a possibilidade. O Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em julho de 2015, nos dá esse suporte, porque uma das metas desse plano é a revisão do plano de carreira do magistério. E fora isso, agora a disposição que a própria administração, que já vem vindo lá de 2016, né, que já vem com essa preposição, já foi construído, inclusive, né, com um grupo bem bacana de professores, e que agora está dando sequência com o governo atual, e que a gente quer sim também ter esse espaço de propor, de negociar, porque é a nossa vida profissional que está em jogo, né? Então, o servidor precisa ser escutado, mas não só ficar na escuta, né? Só no ouvir, mas sim sentar e a gente poder alinhar as coisas e ficar tudo bem. Porque a comunidade que vai ser atendida, ela merece, né? Ela merece qualidade nessa acolhida e nesse atendimento. Que bom, Grazi, que bom que tem essa disposição, né, e esse entendimento dessa nova composição, de que precisa, sim, estar à frente, né, dessas negociações, de fato representativo. Outra coisa que eu queria perguntar, referente ao CISM, né, aos convênios que se tem, né. Tem muitos convênios, né? Nós recebemos lá no Conselho uma planilha bem extensa, assim, de conveniados com o CISM, né? Desde loja, farmácia. Eu mesma sou filiada e uso desses serviços, né? Principalmente de farmácia, né? Por causa, né, de medicação, tenho criança pequena. São serviços bem essenciais. Essenciais, né? E isso está mantido, não houve fragilidade nenhuma, assim, como eu disse, a gente, a princípio, a gente, a princípio, vai ter uma noção, né, com a auditoria. Sim. Né? Mas, assim, o serviço de convênio, a gente também compreende o quanto ele é importante para muitos de nós. Também faço uso do convênio, né? E ele nos ajuda bastante, né? Ele contribui e muito. E, com certeza, a gente vai manter, sim, mas o que a gente quer é qualificar. Tá? Como é que eu vou dizer que o nosso sindicato ele é um sindicato de luta, se eu passo 90% do tempo do sindicato dando conta de convênio? A gente não vai poder ficar dessa forma. Né? A gente vai organizar as coisas, a gente vai dinamizar o serviço, mas a gente precisa, sim, fazer com que o colega entenda que o convênio é bom, que ele é importante, que ele nos ajuda, mas o mais importante ainda é o papel que o sindicato deve desenvolver, que é um papel que o sindicato deve fazer, que é realmente ir para a luta, né? Então, sim, a gente não tem pretensão nenhuma de mexer na ideia dos convênios. O que a gente vai fazer é qualificar esse espaço. É poder pensar de uma forma que ele não tome tanto tempo da nossa demanda diária,
em prol, né? Em prol dele mesmo. O que acontece hoje, que é uma coisa que já é fato, todos os colegas já sabem, que com a nova estrutura do desconto, né, que a prefeitura faz na folha de pagamento, a gente tem ainda muitos colegas em dívida com o sindicato. Então, vou aproveitar também essa ferramenta aí para dizer para os colegas que fiquem tranquilos, a gente também está aberto, nos procurem lá no sindicato para a gente negociar isso. É óbvio que a gente tem ciência de tudo o que aconteceu, como é que os processos se deram. O problema é que a gente nunca teve resposta, né? O CISM nunca nos respondeu sobre isso. Então, a gente também está tentando organizar as coisas para também dar possibilidade do colega também financeiramente poder se organizar. Eu não entendi, desculpa. Dívidas, o associado tem dívidas com o sindicato? O associado tem dívidas com o sindicato. Tá, mas não é descontado em folha? Pois é. Nós tivemos em 2017, né, na troca do governo, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque fiz parte da mesa de negociação, e vou fazer aqui agora a defesa da administração nesse sentido, onde a administração procurou a antiga gestão, né, do sindicato, a antiga diretoria, e sinalizou que precisava entrar dentro dos trâmites da lei. O que a lei fala? Que nós não devemos comprometer 30% da nossa renda. A prefeitura não pode simplesmente te dar um contra-cheque zerado. E era isso que estava acontecendo, né? Ok, havia um acordo entre o sindicato e a administração que estava antes. Então, nós, servidores, não tínhamos noção dessa tratativa. Foi sinalizado e quando a administração, então, fez essa alteração, ela havia dado esse prazo. Ela deu um prazo de quase 4 meses para o sindicato sinalizar os servidores, para que os servidores pudessem se organizar. Só que o sindicato não nos sinalizou. O que aconteceu? Quando chegou o momento da tratativa do dissídio, a bomba estourou. Todo mundo apavorado, todo mundo desesperado, porque as pessoas não podiam usar o convênio, porque o convênio foi trancado, porque o convênio foi bloqueado, e aí deu maior confusão, maior bafafá. O que aconteceu, né, nessa situação? Muitos colegas, então, a partir de abril, tiveram, então, o comprometimento da sua folha, do seu desconto, só os % que a prefeitura definiu. Como disse, né, o prefeito Pascoal na época, eles ainda aumentaram para mais 10%. Então, era 30 mais 10. Então, ficou 40% de comprometimento. Né? Eles ainda deixaram 40% em função disso. Sabe que o pessoal tem empréstimo lá no banco, tem o plano de saúde, né? Então eles ainda deram essa gordurinha de 10%. Só que nessa situação, infelizmente, por a gente não saber, nós condenamos muito, sim, né? E a gente botou o dedo na moleira nos momentos de negociação, e era uma coisa que realmente foi nos dito. O jurídico estava presente, os advogados estavam presentes, a administração estava presente como um todo, e nós não tínhamos muito o que questionar. E, sim, é o que diz na lei e não podia comprometer. O que eles nos trouxeram como exemplo? A gente tinha colegas que vinha R$10 na conta deles. Eles não podiam fazer isso. Né? Por quê? Porque os colegas usavam muito o convênio, né? E não tinha um limite disso. Então, sim, eles então começaram a implementar essa regra, e quando eles passaram a implementar essa regra, Graziella está lá devendo R$900 para o CISM. Só que, para comprometer os meus 30%, eu só tinha desconto de 500 do meu salário. Os outros 400 eu estava devendo o CISM, não a prefeitura. Então, essa dívida, ao longo do tempo, foi aumentando. O sindicato, na época, nesse momento, eles começaram a se mover. Foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem do sindicato, que se diga-se de passagem: você está devendo tantos reais, deposite na conta tal, Y tal e tal. Né? Foi um movimentão, assim, para a galera depositar. E as pessoas: como assim deposita?
A gente não está sabendo de nada e, enfim, virou uma bagunça, né? Então, foi um processo participativo dos servidores em toda a tratativa, pelo que eu entendi. Sim, durante o dissídio a gente teve, sim, abertura de poder participar. É claro que as coisas não aconteceram como a gente gostaria e não aconteceram mesmo. A gente teve um momento de sentar e negociar quanto comissão, mas a gente não conseguiu concluir, né, o trabalho de comissão. Antes de ser levado o retorno da última Assembleia, a Câmara de Vereadores aprovou a proposta da Prefeitura, né? Então, a gente teve problemas aí nessa negociação, mas a gente teve a oportunidade, sim, de escutar a administração e alguns processos entender. Isso não posso ser injusta, né, de não dizer isso, mas a gente conseguiu entender alguns processos, sim. Mas, né, porém, entretanto, todavia, causou, então, todo esse desconforto para o sindicato e com os associados. Porque aí os associados tiveram que, loucamente, então, se resolver com o próprio sindicato, e o próprio sindicato teve que pensar em algumas alternativas para poder ter esse dinheiro, né, essas dívidas. Porque, bom, o sindicato precisava pagar os convênios, e para pagar os convênios o dinheiro precisa entrar. Então, foi isso que aconteceu naquela época. Então, quando eu falo hoje que ainda temos algumas dívidas, eu falo dos nossos colegas associados. Nós temos aí servidores, sim, que estão com algumas dívidas, e aí reporto aos colegas, né, que a gente está, sim, dispostos a sentarmos e a negociarmos, porque, para mim, hoje, né, nesse momento, sabendo de todo esse contexto, a gente tem, sim, total compreensão de que é preciso sentar e negociar. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir sanar isso. E esses servidores estão sem os convênios daí? Mas aqueles que estão com valores muito altos de dívida, eles estão com seu convênio bloqueado. Não tem como se dar. É impossível se dar margem para o colega, né? Porque não tem de onde tirar, né? E aí o sindicato, a única forma de renda que entra é com as nossas contribuições, né? E com as dívidas que são pagas de acordo com aquilo que a gente vai consumindo. Sim. Que bom, né, que vocês estão com essa proposta, assim, de chamar, né, e de negociar. É importante, Negociar. A gente sabe aí que, né, o nosso salário não é tanto assim, né? Então, a gente sabe que aperta, né? Aperta, onde aperta, a gente vai precisar ter a flexibilidade, ter o entendimento que nesse momento a gente vai ter que sentar e negociar. Exato, de repente parcelar. Exato, enfim, exato. Cada caso é um caso. Exato, né? exato. Mas que bom que tem essa intenção, né, de negociação. Que bom com o servidor, nesse caso específico, né, dessa situação. Bom, a gente já está indo para o momento final do nosso programa Diversidades, mais uma sexta-feira aí direto pela live aí ao vivo no Facebook, logo mais no YouTube, né, na nossa página da Rádio TV Destaque. Agradecer então, Grazi, a tua presença aqui, dizer que esse espaço está sempre aberto ao sindicato, né, e com algumas propostas já aí para o próximo período. Sim. Acho que será muito importante, né? A classe trabalhadora aí, através do seu sindicato, também tendo um espaço aí de voz, né, nos meios de comunicação, mas isso a gente vai dialogando aí no decorrer, né? Sim. Esse início aí de caminhada. Mas te agradecer, né? Te parabenizar, né? E dizer que resistência e luta, eu acho que são duas palavras que a gente tem falado bastante. Mas é o que, nesse momento, a gente precisa, né? Uhum. Resistência e luta. E digo que pode contar comigo, né? Pode contar com esse espaço aqui sempre que necessário. E, né, já está convidada para retornar em outros momentos aí para continuar esse diálogo agradável que foi essa tarde aqui de bate-papo, de muito conhecimento, de muita informação aí a todos os nossos seguidores aí, ouvintes da Rádio TV Destaque. Deixo a palavra em aberto aí contigo para saudar aí os nossos ouvintes. Sim, na realidade a gente quer agradecer, né, o espaço, né, nesse momento que estamos chegando aí
para nós é bastante importante poder tranquilizar um pouco os colegas e dizer que a gente está, num primeiro momento, se organizando para poder, de fato, agir. Agradecer ao Jornal Destaque pelo espaço e, com certeza, assim, a gente quer muito estar usando essas ferramentas e essa, principalmente, onde a gente sabe aí, principalmente o Facebook, que é um espaço onde muitos acessam, então é bastante importante. Mas eu queria, Jana, poder agradecer à minha diretoria, né, aos nossos parceiros, componentes da chapa CISM na Luta. Eu não sei mais como dizer, né? A gente quer diretoria mesmo, não é mais chapa, a gente não é mais chapa. Mas diretoria. Dizer para o pessoal do CISM na Luta, que estão lá me aguardando aí para a nossa próxima agenda aí, mas que são a galera que me dá o suporte, né? Eu digo para eles, e disse isso na posse, disse em outros momentos, mas vou repetir aqui de novo, eu me sinto forte e com muita coragem, porque eu sei que eu tenho eles por trás aqui, nos dando esse suporte. E eles são guerreiros, né? São muito guerreiros. Acredito que desses 77% de votos que a gente teve aí nas urnas, que as urnas corresponderam, foi muito trabalho desse grupo aí, né? Por acreditar na proposta e por apostar no diferente, né? Por muito tempo a gente teve um sindicato ausente e a gente, sim, deu os nossos nomes para a mudança. Eu não estou dando o meu nome de graça, né? Eu também quero benefícios para mim, né? E o maior benefício que a gente vai ter para mim e esses tantos dirigentes que estão aí é a gente poder fazer com que os nossos direitos trabalhistas estejam sendo reconhecidos e valorizados. A minha colega Elisete, quando a gente falou, né, se somos estatutárias ou seletistas, ela botou aqui gratificação. Nenhum nem outro. Nenhum, autônomas. Nem outro. Mandar um beijão para os nossos parceiros, Charles, nosso grande companheiro, que registrou todas as nossas fotos, que mandou um abraço no início do programa, e a todos os colegas servidores que estiveram nos acompanhando ou que vão nos acompanhar depois, um fraterno abraço e de repetir, as nossas portas estão abertas para receber vocês, certo? Que bom, Grazi. Então, uma boa tarde. Desejo aí a nova composição do CISM, muita força, muita resistência para essa luta, que seja uma luta fraterna, com diálogo, participativo, né, Grazi? Sim. E desejo aí um bom final de semana a todos, com essa grande vitória aí durante essa semana aí com a eleição, então, aí do CISM, mas também essa semana aí da luta das mulheres. Né, que demarca aí, então, para nós, de uma forma muito representativa, né, e dizer que estamos na luta com resistência. Uma boa tarde, um bom final de semana a todas e a todos. Até semana que vem. Luta.